Tem muita informação para você, os repórteres estão posicionados, inclusive eu quero chamar agora o Bruno Cavalcante, porque, pessoal, vocês lembram da triste história que nós aqui da TV Atalaia, o Sistema Atalaia de Comunicação, trouxe com exclusividade, mostrando esse drama aí, de jovens de Maruim que foram trabalhar na cidade, no interior de São Paulo, cidade de Avaí, e ficaram refugiados sem conseguir voltar para casa. Aos poucos, esse drama, ele começa a ter desfechos positivos. E após a denúncia aqui na TV do Sergipano, os trabalhadores conseguiram retornar para suas casas e esta manhã o procurador do trabalho ouviu os denunciantes. E claro que quem acompanhou a audiência foi o próprio Bruno, que também vem acompanhando desde o início essa situação, fazendo as reportagens, ouvindo a situação dos parentes que fizeram aqui diversos relatos ao Balanço Geral, explicando como estava a situação crítica desses trabalhadores. Ô Bruno, é com você, seja bem-vindo ao Balanço Geral Sergipe. Quais são as informações do momento para a gente atualizar como é que está a situação desses trabalhadores? Bom dia. Oi, Diego. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral Sergipe. Diego, dos 25 trabalhadores da cidade de Maruim, como você mesmo disse, que retornaram, que chegaram no último domingo, 7 estão aqui no prédio do Ministério Público do Trabalho. Eles vão depor, eles vão esclarecer ao procurador o que realmente aconteceu lá no Laranjal, no interior de São Paulo. A gente, como você mesmo falou, a gente acompanhou nas reportagens, eles denunciam que a empresa contratante não cumpriu o que foi de acordo, o acordo que estava no contrato. Eles ficaram 2 meses sem salário, não teve plano de saúde, não teve o kit de alimentação. E a gente vai conversar agora com o procurador, o doutor Albérico Neves, que vai esclarecer para a gente o objetivo desses depoimentos, porque tem uma parceria também com o Ministério Público do Trabalho lá de São Paulo, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, é perfeito. Assim que nós tomamos conhecimento do fato, que foi inclusive através da excelente reportagem produzida pela TV Atalaia, nós de imediato instauramos aqui um inquérito civil e também entramos em contato com o MPT em São Paulo, porque há 2 possíveis ilícitos que estão sendo apurados. Um é a possível prática de aliciamento de trabalhadores ocorrida aqui no estado de Sergipe e a outra é o possível trabalho escravo que teria sido praticado lá em São Paulo. Hoje nós estamos, portanto, colhendo formalmente o depoimento desses trabalhadores. A prova produzida aqui será também encaminhada ao MPT de São Paulo, que subsidiará a atuação nessas 2 vertentes, né? E quanto à nossa atribuição daqui do estado de Sergipe, nessa questão de aliciamento de trabalhadores, é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade para divulgar o trabalhador sergipano, né, que receba uma proposta para elaborar em outro estado. É importante, é imprescindível que alguns requisitos sejam observados. Primeiro, a carteira de trabalho dele tem que ser assinada aqui, no estado de Sergipe. Os exames médicos admissionais também têm que ser feitos aqui na residência do trabalhador. E a empresa, ou qualquer um que seja responsável pelo transporte, só pode o fazer mediante uma prévia autorização da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego. Diego, só para também lembrar, né, para falar para o telespectador que está nos assistindo, esses depoimentos estão acontecendo numa sala de portas fechadas, porque é um pedido até mesmo do próprio procurador para que seja sigilo esses depoimentos, não é isso mesmo? De fato, é um procedimento formal que a gente observa para que a colheita da prova seja feita da melhor forma possível. Cada trabalhador é ouvido isoladamente e esses elementos, portanto, vão depois subsidiar, quando a gente terminar a instauração, a instrução do inquérito, em sendo de fato constatada a licitude, o MPT em Sergipe deve ajuizar uma ação civil pública para combater e buscar a responsabilização daqueles que foram os envolvidos por esse aliciamento e transporte irregular dos trabalhadores. E também, aproveitando o ensejo, a gente conclama a população sergipana que, em tendo conhecimento de fatos como esse, transporte de trabalhador, aliciamento para trabalhadores sergipanos para outro estado, noticie o fato ao Ministério Público do Trabalho, pode ser através do telefone 3226-9100 ou através de nosso site prt20.mpt.mp.se. A denúncia, inclusive, pode ser de forma anônima, ou seja, sem se identificar. E isso é muito importante para que a gente tenha mais elementos. O MPT em Sergipe tem empreendido muitos esforços para combater essas 2 ilicitudes, tanto trabalho escravo, que a gente já houve caso de constatação aqui no estado de Sergipe, reconhecido judicialmente, inclusive em 2 instâncias, trabalho escravo praticado aqui no estado de Sergipe, e também essa prática que, infelizmente, tem se mostrado com alguma frequência tem ocorrido aqui no estado de Sergipe, que é o aliciamento de trabalhadores sergipanos para outros estados. Só para que tenhamos uma ideia, de 2011 a 2018,
houve 256 trabalhadores sergipanos que foram resgatados de trabalho escravo em outros estados. Ou seja, foram aliciados daqui com falsas promessas e lá chegando foram submetidos a situações de extrema degradância que chegam a caracterizar como trabalho escravo. E falando ainda das investigações, o próprio MPT aqui de Sergipe encontrou, né, identificou que essa empresa contratante já tem um histórico dessas irregularidades, né? De fato, assim que nós entramos em contato com o MPT em São Paulo, a gente detectou que desde 2013 a atuação do MPT em face dessa empresa. Houve caso, inclusive, recente deste ano, de fevereiro, de aliciamento de trabalhadores paraibanos para lá e que, através da atuação do MPT lá em São Paulo, retornaram às suas residências na Paraíba com segurança e com as verbas trabalhistas devidamente pagas. E, enfim, é um histórico negativo da empresa nesse sentido. Procurador, vou pedir licença, porque agora eu vou entrevistar o advogado de defesa dos trabalhadores, que é o advogado Denis Arcieri. E o Denis, Diego, estava conversando aqui comigo que, além dessa ação que está acontecendo aqui no Ministério Público do Trabalho, vocês da defesa também vão entrar com uma outra ação que é para garantir os direitos trabalhistas deles, né? Bom dia, exatamente. Nós iremos avisar ainda essa semana as ações individuais. Nas ações individuais, nós vamos pleitear as verbas rescisórias da rescisão indireta, uma justa causa do empregador. Iremos pleitear as horas extras, eles trabalhavam em jornada exaustiva, mais de 11 horas de trabalho. Vamos pleitear as indenizações pelas condições degradantes de trabalho, né? A alimentação irregular, alojamento, como o próprio procurador falou, o transporte clandestino, irregular, a reparação por todos esses danos causados. Vamos pedir em sede de tutela de urgência, em sede de liminar, para que esses trabalhadores recebam o FGTS e saquem e se habilitem no seguro-desemprego. A lei do seguro-desemprego, ela prevê a possibilidade do trabalhador que está em condição análoga de escravo se habilite no seguro-desemprego e receba algumas parcelas durante o período que tramita o processo. Além desses depoimentos que estão acontecendo, Denis, vocês também têm os vídeos, tem fotos que os próprios trabalhadores fizeram e que apresentaram para vocês, né? Exatamente, são vários elementos de prova, fortes indícios de que esses trabalhadores sofreram aliciamento e ficaram em condição análoga de escravo. Então, todos esses elementos subsidiarão as ações individuais. Inclusive, iremos pedir a intervenção do MPT, que será o órgão fiscalizador de toda essa condição degradante de trabalho. Doutor Denis, muito obrigado pela sua participação. E só para encerrar a nossa participação aqui, Diego, vou voltar aqui com o procurador, o doutor Albérico. Doutor Albérico, depois desses depoimentos, o que é que vai acontecer com eles? O que é que o MPT vai realizar depois desses depoimentos? Pois bem, como bem destacado por Dr. Denis, né, nas ações que serão ajuizadas pelo Dr. Denis, o MPT participará como custosidade fiscal da lei e dando sequência às investigações, assim que a gente finalizar, em se concretizando esses indícios que são apresentados, o Ministério Público deverá ajuizar uma ação civil pública aqui no estado de Sergipe, buscando a responsabilização de todos aqueles que forem envolvidos por essa possível prática de aliciamento, transporte irregular, clandestino desses trabalhadores, além da questão que está sendo apurada do trabalho análogo à condição de escravo lá no MPT de São Paulo. Doutor Albérico, muito obrigado pela sua participação. Agradeço pela participação aqui, tanto do advogado também como do procurador. Ele que vai voltar ainda para a sala de audiência, Diego, para acompanhar os depoimentos. São 7 trabalhadores que vão depor, ainda está no segundo trabalhador, então tem muito trabalho pela frente. E, claro, a matéria completa, o nosso telespectador vai poder conferir às 7h15 da noite no Jornal do Estado com Gilvan Fontes. Eu volto com você no estúdio, Diego. Tá certo, Bruno. Obrigado pelas informações ao vivo. Obrigado também aos entrevistados que atualizaram a situação desses trabalhadores.